Olá, querido amigo, querida amiga, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Que todos sejam bem-vindos ao curso bíblico Profecias para o Tempo do Fim, no qual estamos estudando o livro de Apocalipse. E o tema da nossa aula de hoje será as 7 pragas de Apocalipse. Para que nós possamos entender o tema desta aula de hoje, precisamos buscar ao Senhor em oração. Então eu te convido, ora comigo. Onde você está, que neste momento você feche seus olhos, eleve seu pensamento até o trono de graça de Deus e vamos falar com o nosso bom Criador. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, bom Pai Celestial, neste momento, Senhor, iremos ler a Tua palavra, iremos estudá-la, mas para isso, ó Pai, precisamos do auxílio da orientação do Espírito Santo. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, minhas queridas, vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 15. E o versículo é 1. Diz assim: Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois este se consumou a cólera de Deus. Aqui em Apocalipse 15, nos mostram aqui 7 anjos tendo as 7 últimas pragas. E assim se consuma a ira de Deus. Mas aqui nos mostra que a ira de Deus é contra o pecado. É contra aquele que rejeitou ao Senhor. É contra os rebeldes, os que disseram não para Jesus, os que rejeitaram o seu sacrifício na cruz do Calvário. Então a ira, a cólera de Deus virá contra eles, assim como mostra o Apocalipse. Uma coisa é certa: Deus, Ele não tem prazer na morte do pecador. Ele quer que o pecador se arrependa do seu caminho e viva. A salvação veio para todos. Deus concedeu a salvação a todos, mas nem todos irão se salvar. Porque muitos irão rejeitar o Salvador. E aqueles que rejeitarem, aqueles que disserem não para o Senhor, estarão entre a multidão dos condenados, dos que receberão as pragas do Apocalipse. E é isso aqui que o livro nos mostra, que muitos ali tiveram a oportunidade. Todos tiveram um chamado através do Espírito Santo, mas disseram não para o Salvador. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo, todos os dias, está à porta do nosso coração e bate. Agora, o interessante é que Deus tem algo que Ele não pode fazer. E o que Deus não pode fazer é levar o pecador, o ímpio, para morar com Ele, sem Ele não querer. Então, se o ímpio não quiser, Deus não pode fazer nada. Porque Deus, Ele respeita o livre-arbítrio. E só vai morar com o Senhor aqueles que disserem sim para Ele. Aqueles que fizerem de Jesus Cristo a sua prioridade. Aqueles que sentiu o desejo no seu coração de uma mudança de caráter. Estes sim irão morar com o Senhor. E essa decisão, só quem pode tomar é cada um de nós. E Deus concedeu a todos, mas muitos o rejeitaram. E é assim que a cólera de Deus agora é derramada sobre todos os rebeldes, os que disseram não para Jesus. Bem, meus queridos, iremos agora estudar a respeito das 7 pragas que está em Apocalipse. As últimas 7 pragas da cólera de Deus. Você conhece as 7 pragas aqui como está no livro? Vamos enumerá-las e estudá-las de um por um, tá ok? Então, para nós iniciarmos, vamos agora para o capítulo 16, versículo 2, que diz assim: Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobreviveram úlceras malignas e perniciosas. A primeira praga no qual aqui fala Apocalipse 16 é sobre feridas malignas. Mas quem vai receber essas feridas malignas? Aqui nos conta que serão os ímpios que rejeitaram ao Senhor. Os ímpios que adotaram a marca da besta sobre si. Nas aulas passadas nós estudamos a respeito do selo de Deus e sobre a marca da besta. Estudamos sobre as últimas 3 mensagens angelicais, no qual uma delas é que o povo de Deus deveria pregar contra a marca da besta, no qual aqui foi comentado. E agora imaginem essa praga caindo sobre os ímpios. Feridas malignas, úlceras,
causando assim a cada um deles grandes dores. Vamos para a segunda praga, que está no versículo 3, que diz assim: derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Aqui nos mostra que a segunda praga será o mar em sangue. Agora, gente, imaginem como nós estudamos assim em torno da Bíblia, quando fala sobre o mar, uma criação do nosso Deus Todo-Poderoso, que muitas vezes o ser humano profanou esta obra maravilhosa. Uma obra feita por Deus e profanada pela criatura. E agora que se vê este mar tornando-se em sangue. Vamos agora para a terceira praga, que está no versículo 4 ao 7, que diz assim: derramou o terceiro a sua taça, nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então vi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu és e que eras o santo, pois julgastes estas coisas. Porquanto derramaste sangue dos santos e de profetas, também sangue lhe tens dado a beber. São dignos isso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justos são os teus juízos. Aqui, quando falamos sobre a terceira praga, nos mostra que os rios e as fontes d'água se transformarão em sangue. Gente, aqui é falado que justo, Senhor, são os teus juízos. Então, tudo que Deus está fazendo é uma prova que Deus é amor e que Deus é juízo. E aqui, as fontes das águas se tornarão em sangue, mas somente para os ímpios, porque para os justos permanecerão como sempre, assim com a sua fidelidade, porque a fidelidade do Senhor é algo maravilhoso para cada um de nós. Iremos agora para a próxima praga, que está no versículo 8 e versículo 9, que diz assim: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Aqui fala que sobre o superaquecimento do sol. Nós podemos perceber que existe alguns países, alguns estados, onde a temperatura é elevadíssima, mas não vai se comparar com o que vai acontecer aqui, neste momento do derramamento desta praga. E a quarta praga fala sobre o superaquecimento do sol. Agora imaginem o sofrimento que os ímpios irão passar quando tudo isso acontecer, gente. É algo assim terrível na vida deles. Vamos agora para a quinta praga. A quinta praga está no versículo 10 ao 11, que diz assim: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemavam o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Não se arrependeram de suas obras. Agora, aqui nos mostra que a quinta praga será o trono da besta em trevas. Agora vocês imaginam, gente, pessoas sofrendo de grandes úlceras, e ali com o sol super aquecendo, e enquanto isso a água se transformando em sangue. E agora nos mostra que o trono da besta se transforma em trevas, aqui como está em Apocalipse. O trono da besta, daquela que trouxe doutrinas falsas, que levou muitos e muitos a se afastarem do Senhor, que levaram muitos a acreditarem em doutrinas falsas, em tradições, e assim se afastando do Senhor. Vamos agora para a sexta praga, que está no versículo 12 ao versículo 16. Do 12 ao 16, que diz assim: derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates,
cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aqueles que vigiam e guardam as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. É assim que o livro de Apocalipse nos traz sobre a 6ª praga, gente, onde o rio Eufrates secará. Isso aponta, o rio Eufrates, aqui quando fala que ele irá secar, isso aqui é simbólico, aponta para uma grande sequidão espiritual, onde os ímpios estarão cada vez mais blasfemando contra o Senhor, sofrendo devido às pragas e ali blasfemando contra Deus, blasfemando contra o seu juízo. Então, isto significa a sequidão do rio Eufrates. Então agora iremos para a última praga, a 7ª praga, que está do versículo 17 ao versículo 21. O 7º flagelo. Vamos lá ver o que diz. Diz assim: Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: Feito está. E sobreveram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E as grandes cidades se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemavam de Deus. Portanto, o seu flagelo era sobremodo grande. E assim foi o último flagelo. Foi a última praga a ser derramada. Esta veio-se a destruição final, onde apontava para a vinda do Filho de Deus, no qual a Bíblia fala que ele virá nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Agora vamos analisar aqui de pertinho todas essas pragas. A primeira praga que foi falada aqui foi sobre feridas malignas. A segunda sobre o mar em sangue. A terceira sobre fontes também se transformando em sangue. A quarta, superaquecimento do sol. A quinta praga foi sobre o trono da besta em trevas. A 6ª praga, secam-se as águas do Eufrates. E a última praga será derramado no ar. Quando nós analisamos essas pragas, que é algo assim bem complexo, no qual estudar tudo isso, no qual entender tudo isso, então, primeiramente, nós sabemos que as pragas não atingirão os justos. Os salvos estarão livres das pragas. E as pragas atingirão somente os ímpios. E também algo interessante é que as 6 primeiras pragas, a primeira até a 6ª, serão eventos locais. Não serão eventos universais. Porque se fossem eventos universais, todos os ímpios seriam dizimados com todos esses eventos. Agora, a última praga, aquela que vai ser derramada no ar, como foi deixada por último, aí sim, é um evento universal no qual vai acontecer sobre todos os ímpios. Quando nós analisamos aqui, a partir da 3ª praga, a 3ª praga aqui fala que os rios e as fontes se transformarão em sangue. Então é neste momento que cair a 3ª praga que vai ser expedito um decreto de morte contra todos os salvos. Porque eles vão ver que todos os salvos, não vai ter um grupo de pessoas, não vai ser atingido por pragas alguma. Então este grupo vai ser chamado a atenção, porque nenhuma praga caiu sobre eles. Então o grupo dos ímpios se juntarão com as autoridades e ali será assinado um decreto para que todos aqueles que estão firmes na rocha, firmes com o Senhor, serão perseguidos de morte.
Aqueles que matar um deles, com certeza será agraciado. Então, meus queridos, é assim que irá acontecer nos eventos próximos à volta de Cristo. Aqui, quando fala sobre a queda da Babilônia, na sexta praga, aqui é a Babilônia mística. Não fala da Babilônia literal. Nós sabemos que a Babilônia literal aconteceu quando Ciro e quando Dario, eles entraram na Babilônia, os medos, persas, ali, quando o rio Eufrates secou, e eles entraram na Babilônia, eles conquistaram aquela grande nação. Agora aqui não aponta para essa Babilônia literal, e sim para a Babilônia mística, a Babilônia do engano, a religião falsa que prega todo o ensinamento errôneo. É para ela que aponta. E assim como aconteceu com a Babilônia literal no passado, acontecerá também com a Babilônia mística. Ela vai cair, gente. Esse rio que vai secar, aqui esse rio é simbólico. Ele aqui representa o poder político e militar que apoia esta grande besta. Esse poder religioso será tirado. Então, a Babilônia, sem o poder que vem do poder político, este poder militar, ela vai enfraquecer e ela vai cair, assim como caiu a Babilônia no passado. As pragas, nós podemos perceber que são juízos de Deus, e são juízos preciosos que vai vir do nosso Criador. Essa cólera que vai vir de Deus para assim punir os ímpios aponta para a sua vinda, que Jesus está perto de voltar. E você pode perguntar o seguinte, né? Há pouco tempo atrás, poucos anos, nós passamos por uma grande pandemia. Um vírus que atingiu assim, o mundo todo. Será se a pandemia foi uma das pragas de Apocalipse? Não, não foi uma das pragas de Apocalipse. A pandemia foi um sinal da vinda de Cristo, no qual o Senhor falou sobre tudo isso iria acontecer antes da sua vinda, como um dos sinais. Agora aqui está apontando para um evento muito próximo da vinda de Cristo. E depois que acontecer tudo isso, essas pragas foram derramadas, assim como lemos em Apocalipse 16, no último versículo 16, ele fala sobre o Armagedon. Acontecerá o Armagedon. E após o Armagedon, entraremos na grande angústia de Jacó, no qual o povo de Deus passará por uma grande perseguição dos ímpios. E os ímpios ali chegará um momento que eles perceberão que irão matar o povo de Deus. E o povo de Deus vai ter grande medo, achando que vai ser morto. E neste momento que acontece o último evento escatológico, que é a angústia de Jacó, Jesus retorna com poder e grande glória para assim salvar os seus filhos amados. Jesus, ele chega neste momento maravilhoso para assim levar para o céu todos aqueles que confiaram em seus ensinamentos. E ali viveremos com o Senhor para todos sempre. E os ímpios, como um gesto de amor, um gesto de justiça, naquele momento eles serão destruídos, assim como estudamos nas aulas passadas. E nós passaremos 1000 anos com o Senhor lá no céu. 1000 anos de aprendizagem, aprendendo tudo que nós temos dúvidas aqui na terra. Iremos cada vez mais aprender sobre o grande e maravilhoso amor de Cristo. E assim como fala aqui em Mateus, capítulo 24, versículo 30, que diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. Algo maravilhoso vai acontecer. Então, meu querido, minha querida, continue firme. As portas já estão próximas. Ainda não tire o cinto de segurança. Permaneça fiel, porque com certeza grandes bênçãos vai ser derramadas sobre nós. E Jesus está voltando. Está bem pertinho. Vamos ficar firme no Senhor. E todos os dias da nossa vida, colocando o Senhor como prioridade. Que Deus continue te abençoando, você e toda a tua família ricamente. E até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir. E não se esqueça,
que todos os dias nós possamos buscar ao Senhor e escolher a Jesus.